Você já se perguntou como que os cassinos online funcionam por trás dos panos? Se o tigrinho ou foguetinho de fato são justos, os horários que estão bugados e pagam mais? Ou talvez você até já tenha considerado comprar um robozinho ou apostas de sinais, acreditando que ele vai fazer você ganhar muito dinheiro nesses cassinos online. Mas fica tranquilo que hoje eu vou esclarecer todas as suas dúvidas de como essas casas funcionam por trás dos panos. Antes de tudo, eu preciso te explicar 3 termos básicos para conseguir te explicar como que essas plataformas funcionam por trás dos panos. O primeiro é o RTP, que é o Return to Player, ou o retorno para os jogadores. Basicamente, esse termo é usado para se referir à porcentagem que a plataforma devolve para os jogadores que apostaram. Então, por exemplo, se um jogo tem um RTP, um retorno para os jogadores de 95%, quer dizer que a cada R$100 investidos naquele jogo, a plataforma vai devolver 95 para os jogadores. E aqui é importante você prestar atenção que é pros jogadores, no plural. Então, daquele montante total que entrou ali, a plataforma vai disponibilizar 95% para devolver entre os ganhadores. A plataforma, no caso do cassino, esse termo é usado tanto em cassinos online quanto físicos também, com aquelas maquininhas ali de jackpots ou roleta, enfim, tudo que envolve no cassino. Outro termo importante é o House Edge, ou a vantagem da casa, que é basicamente o oposto do retorno para os jogadores. Então, o House Edge é quanto que a casa pretende lucrar em cada jogo. Então, por exemplo, se o House Edge é 5%, a casa, a cada R$100 investidos, a casa pretende lucrar R$5. E aí, obviamente, o valor dele sempre vai estar ali de acordo com o RTP. Então, o jogo que tem um retorno para os jogadores de 95% vai ter um House Edge de 5%, que é basicamente o lucro dela. E um jogo físico, como a roleta, blackjack, esse tipo de jogo, esse RTP e o House Edge são calculados pelas estatísticas. E estatísticas que você pode comprovar e ver. Vou usar o exemplo da roleta aqui. A roleta, basicamente, ela é composta por 37 números, que é do 0 ao 36. E as apostas, elas podem ser feitas pela cor da casa que a bolinha pode cair, se é para o ímpar, ou diretamente no número, que é uma aposta mais ousada e com retorno maior. A questão é que quando a bolinha ela cai no 0 da roleta, você só pode ganhar se você tiver apostado no 0. Quando cai nessa casa, ninguém ganha por ter apostado em par ou ímpar e ninguém ganha por ter apostado na cor certa. E é aí que o cassino ganha na parte estatística. E aí, com essa margem, ele garante o seu lucro a longo prazo, porque a chance dele é maior e quanto mais jogo e maior volume, maior que o cassino vai ganhar. E é assim que o cassino garante o seu lucro a longo prazo. Então as estatísticas estão a favor dele, então quanto mais jogos tiverem, mais volume de aposta tiver, maior a chance do cassino lucrar mais. Então, só para exemplificar com números, a gente tem 2 tipos de roleta, a roleta europeia e a roleta americana. Na roleta europeia, você tem apenas um 0. Caiu nesse 0, lembrando, só ganha quem apostou no 0. Se você apostou em par ou ímpar, ou se você apostou nas cores, no preto ou vermelho, não tem como você ganhar caindo no 0. Então, na roleta europeia, que tem apenas um 0, tem uma vantagem para casa, aquele House Edge que a gente falou, de 2,7%. Já na versão americana, que tem o 0 e o 00, ou seja, 2 casas que dão vantagem para casa, 2 casas que dão vantagem para casa é embaçado, 2 casas que dão vantagem para o cassino tem uma vantagem de 5,26%. Então, ao longo do tempo, ele vai ter esse lucro, quer dizer que a cada R$100 investidos, o cassino tende a ganhar R$5,26. Mas a questão é que é um volume enorme que essas plataformas ou os cassinos físicos transacionam. Entendendo esses termos, que servem tanto para cassino online quanto físico, agora a gente vai entender um que diferencia o online e é onde está o maior perigo. Então, quando a gente está falando de tigrinho, ou de foguetinho, de qualquer um desses jogos aí, você não tem ali claramente, que nem numa roleta, uma estatística que está de acordo para o cassino. Essa estatística ela vai estar ali por trás dos panos na programação. E aí vem outra sigla, que é o RNG. E RNG é o nome dado para o algoritmo que faz a geração de números aleatórios. E esse algoritmo é, ou pelo menos deveria ser, o responsável por garantir resultados justos e imprevisíveis nos cassinos. E nessa programação de geração de números aleatórios é colocada uma série de parâmetros para garantir o lucro do cassino. Entre esses parâmetros, o RTP, o Return to Player, ou seja, o quanto que aquele jogo tende a devolver para os jogadores e quanto a casa deve ganhar de lucro em cima dessas operações ao longo do tempo, as apostas e os seus valores, já que não adianta ser uma parada só de, sei lá, cada 100 rodadas, 5 vai dar para casa, por exemplo. Eles precisam considerar o volume que está entrando, que está saindo, para saber, por exemplo, quando o foguetinho vai crashar e no final do mês garantir um lucro para a casa de aposta. Se essa aleatoriedade desse RNG, que é o algoritmo, não garantir isso para a casa de aposta, no final do mês ela pode acabar saindo num prejuízo muito alto. E a gente sabe que não acontece, senão essas plataformas não estavam milionárias aí operando há vários anos. Então, já respondendo, na casa de sinais, o robozinho que aquele influenciador jurou para você, que é colocar dinheiro no seu bolso e quer te garantir rendimentos em cima da casa de aposta, não funciona. Porque é impossível, ele não tem todas as informações necessárias para fazer o mesmo cálculo que esse algoritmo de RNG faz por trás dos panos. E vamos ser realistas aqui. Se as casas de aposta são bilionárias e esse algoritmo é o que garante o lucro delas no final do mês, ali, milhões de acessos que elas têm de diferentes pessoas, você realmente acha que, primeiro, existe um algoritmo possível de burlar isso? Essas casas de apostas investem milhões, sei lá, muito dinheiro em segurança e antifraude. Então, primeiro,
primeira pergunta é, você realmente acha que existe um algoritmo capaz de burlar isso? E a segunda pergunta é, se realmente existe, você acha que você, que é uma pessoa normal, assim como eu, você acha que a gente teria acesso a esse algoritmo? Você realmente acredita que seria algo que vai ser veiculado por influencers e que todo mundo vai poder ter acesso? Aí você pode estar pensando, né, se enganando. Ah, mas pode ser que o programador da casa de aposta vacilou, né? Todo mundo erra. E já que todo mundo erra, pelo menos, já que o RNG talvez não seja tão viável, pelo menos aquele negócio de plataforma bugada e horário que paga mais é verdade, não é? E eu sinto te informar, esse também só é mais um jeito de te enganar. E lembrando rapidinho que os influenciadores que promovem isso e falam esse tipo de coisa, eles ganham quando você perde no cassino. Mas eu vou te explicar o porquê que isso é só mais uma forma de te enganar e não funciona. Vou interromper seu vídeo rapidinho para falar que eu não acredito que depois de tudo isso que eu já te falei, você nem se inscreveu no canal e nem deixou o seu like, mano. E dica extra para você que tá querendo começar na programação, na descrição desse vídeo tem o meu curso Aprenda Programação em 21 dias, que eu te garanto que é a forma mais rápida e barata para você iniciar nesse mundo da programação. E além de todo o conteúdo, exercício e projetos que eu te dou nesse curso, você ainda vai receber esses módulos aqui de bônus, que papo reto, só por eles valem mais do que o preço do curso completo. A maior parte da casa de apostas, eu não sei a porcentagem, mas acho que quase todas, se não todas, elas não desenvolvem os próprios jogos. Elas usam plataformas white label, que a gente chama, que é basicamente plataforma sem marca, vamos dizer assim, por trás dos panos, para conseguir implementar os jogos na casa dela. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um cassino. Em vez de desenvolver um jogo do Tigrinho, em vez de desenvolver um jogo do Foguetinho, eu vou fazer uma integração, eu vou chegar para uma empresa que só faz esses jogos e vou falar, ó, eu vou te pagar X por mês ou uma porcentagem da minha operação aqui para poder pegar o seu jogo que está pronto, que você já tem o seu antifraude por trás, você já tem tudo por trás para colocar na minha plataforma. E consequentemente, o algoritmo que está ali por trás do Tigrinho, do Foguetinho, ele é feito por outra empresa que está por trás de diversas casas de apostas prestando serviço, né? Uma empresa que basicamente vende esses serviços para essas casas de aposta. Ou seja, é o mesmo algoritmo ali por trás. Então a plataforma não vai estar bugada, a plataforma não vai estar pagando mais em X horário, porque essas empresas estão cuidando disso para N cassinos. E essas empresas obviamente investem pesado em antifraude, em processos, em pessoas, enfim, um monte de coisa para garantir que esse jogo vai trazer lucro para casas de apostas e que não vai ter esse tipo de erro. Existem times de qualidade gigantes ali testando, garantindo que esse algoritmo está validado e não tem nenhum bug, problemas de segurança na plataforma. É óbvio que assim, pode acontecer de passar desse processo, mas vai ser super raro achar um erro de segurança e esse erro de segurança não vai ser um número bugado, vai ser algo que você vai precisar de conhecimentos técnicos para explorar, mas mesmo assim, muito difícil de acontecer. E você acredita que essa empresa que recebe milhões de casas de apostas vai dar um mole e vai gerar prejuízo para todos os clientes, todas as casas de apostas que confiam no sistema deles. E uma curiosidade sobre esse mercado é que Malta é um país extremamente aquecido para esse tipo de empresa. Diversas plataformas white label operam lá, até cassinos mesmo, porque é um mercado que é legalizado. Inclusive, eu já viajei para Malta, fiquei um tempinho lá e lá eu conheci alguns programadores que trabalham nesse tipo de plataforma. Eles compartilharam comigo uma coisa que eu achei interessante, é que assim, eles podem trabalhar remoto de outros países, eventualmente, mas não de todos os países. Por exemplo, no Brasil, onde não é legalizado esse tipo de operação, eles não podem. Pode haver um entendimento, se descobrem que esse programador está trabalhando do Brasil para essa empresa de Malta, por exemplo, que essa empresa está tendo uma operação no Brasil, onde é ilegal, e isso pode dar alguns problemas aí legais para a empresa. Bom, então a gente já entendeu que esse tipo de jogo, ele tem um algoritmo, que é o RNG ali por trás, para calcular e teoricamente dar uma chance justa para os jogadores, mas mesmo assim garantir um lucro da casa de aposta, e que todo jogo vai ter o seu RTP, que é o retorno para os jogadores, né? E também a porcentagem ali da casa de aposta já garantido meio que ao longo prazo. Então até aí parece um negócio justo como qualquer outro jogo do cassino, blackjack, roleta e etc. Mas a questão é, será que esses jogos de cassino online realmente são justos? É muito difícil apontar o dedo para cada cassino e saber se cada um deles está implementando um algoritmo justo que vai te dar chances reais de ganhar, né? Ou que vai ter ali uma proporção justa, por exemplo, 90%, 95% de retorno para os jogadores, que é o que a gente vê na roleta e em outros jogos. Mas para considerar isso, a gente tem que saber quem é que verifica esse RNG, esse algoritmo que garante essa justiça e aleatoriedade dos resultados. Bom, isso é uma responsabilidade dos órgãos que regulam esse tipo de operação de casa de apostas. Aqui no Brasil, como não é algo legalizado, você não pode abrir um cassino online aqui no Brasil, a gente não tem nenhum tipo de regulação nossa, então a gente depende de onde essa empresa está sediada. Então a gente tem, por exemplo, a Blaze, que é uma empresa que ela está sediada e tem a operação em Curaçao, onde é legalizado esse tipo de casa de aposta. Consequentemente, quem faz a auditoria, quem verifica esse algoritmo para ver se está justo, é o órgão regulatório que dá essa licença lá em Curaçao. E para quem não sabe, Curaçao é um paraíso fiscal. Eu usei a Blaze de exemplo, mas as maiores casas de aposta, a grande maioria que opera aqui no Brasil, está sediada lá em Curaçao, porque a licença deles é mais barata e tem um processo mais rápido de aquisição para você poder operar do que no resto do mundo. Mas vale lembrar que Curaçao é um paraíso fiscal. Pesquisando sobre as licenças disponíveis nesse mercado também, eu vi que a de Curaçao, vamos dizer assim, que ela não é a mais respeitada aí ao redor do mundo, nos países que
aceitam esse tipo de operação, tem países que aceitam esse tipo de operação, só que eles têm regras. Aqui no Brasil a gente não tem regra nenhuma, mas tem alguns países, por exemplo, a Holanda, que você pode ter uma licença de outro país, só que não qualquer licença. A de Curaçao, por exemplo, eles não permitem. Exatamente o porquê eu não sei, se eles não têm um bom processo de auditoria, ou se tem a ver aí com o negócio que eu vi nas redes, que Curaçao ele tem ali alguns problemas com corrupção, segundo o site Crisis24 ou Crisis24, não sei como é escrito. Segundo esse site, Curaçao teve alguns casos de corrupção grande envolvendo políticos e elites empresariais. Eu não sou o louco que vai se aprofundar nesse assunto, eu deixo isso aí pro pessoal que tem dinheiro para contratar segurança aí, que tá com a vida ganha. Eu sou só um programador, então, enfim, tô compartilhando a informação que eu vi, não sei o quanto isso impacta, mas é algo pra gente pensar. Ainda mais no mercado multimilionário, bilionário, que é o de apostas. Mas, independente do país que emitiu essa licença, vamos pensar um pouquinho. Algum órgão, que é feito por pessoas, né, vai ter que regular, vai ter que auditar ali o quanto esse algoritmo está sendo justo, o quanto realmente ele dá boa chance para os jogadores ganharem. E a gente tem que lembrar que é um órgão, mas esse processo é feito por pessoas que são corruptíveis. E ainda mais no mercado que roda muito dinheiro. Ou seja, é bem possível que existam várias casas de apostas que operam com algoritmos que eles não estão dentro da conformidade, que eles não são legais e muito menos justos. E que vão resultar numa disparidade enorme entre os ganhos da casa e os seus ganhos. Isso que a gente nem vai entrar no quesito de essas empresas que estão fora do Brasil, ou seja, estão em outras regulações. Se você tiver algum problema para sacar o seu dinheiro que você pode ter ganho ali no cassino, você não tem a quem recorrer. O governo de Curaçao não vai te dar esse apoio necessário e o governo do Brasil não pode fazer nada. Mas sem considerar isso, só pensando no algoritmo, minha recomendação mesmo é que você não aposte em nada, né? Mas se for apostar, primeiro, aposta como uma diversão. Não pensa, não tem essa ideia na cabeça que você vai ganhar dinheiro, que é um investimento. Se alguém te falou isso, a pessoa está querendo te enganar, uma renda extra, não existe. Se você for como, vou para me divertir, sei lá, vou gastar 50, 100 reais aqui, que nem eu gastaria às vezes para jogar um jogo, ou ir num cinema, sei lá. E, além disso, prefira jogos que a vantagem ali, né, a estatística, ela é clara, ela é explícita e não tem como ser alterada ali no algoritmo por alguém, por algum programador, por exemplo. Então, jogos como Blackjack, a roleta, que a gente já explicou como que é feita a estatística, que não tem como alguém ali, transmitindo o jogo da roleta, ou na roleta ao vivo, pegar a bolinha e colocar na casa que você não quer. Então, ou seja, aposte para brincadeira, mas não é porque você está apostando para se divertir que você tem que ser roubado na cara larga, ou pelo menos dar a chance para uma dessas casas de apostas, desses cassinos, te roubarem na cara larga. E eu não tô aqui para pagar de moralista, não jogue em cassinos e tal. De fato, é algo que eu não recomendo que façam. Eu nunca joguei numa roleta online, mas eu já fui em cassinos presenciais, já fui lá em Las Vegas, já fui em Amsterdã também. E por incrível que pareça, eu tô com saldo positivo nesses cassinos. Em Las Vegas eu saí com $50 de lucro, em Amsterdã 40 euros, mas eu não fui muito, eu fui umas 3 vezes na minha vida e isso ajuda, né? Outra coisa que vale lembrar é que quanto mais você joga, mais as estatísticas estão a favor da casa, ao longo do tempo, mais você tende a perder e a casa ganhar. Então pensa certinho, reflete sobre os influenciadores aí que você tá acreditando, manda esse vídeo aqui para aquele seu parceiro que tá viciado em aposta, que acredita que vai conseguir fazer uma renda extra ou ficar rico com esse tipo de coisa. E obviamente não deixa de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e comentar o que você acha, se você já jogou em casa de aposta, se você realmente acredita, se você acha que eu tô errado, enfim, quero saber sua opinião aqui embaixo. Tamo junto e eu te espero no próximo vídeo.